Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o doutor Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado. Eu estou falando bem perto porque eu estou com um problema de microfonia e não posso usar um microfone aqui que fica um chiado muito grande. Então, eu estou gravando sem microfone. Se ficar muito baixo, peço perdão. Eu sou o doutor Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado e moro aqui em Santa Cruz, Capibaribe, Pernambuco, hoje, 13 de outubro de 2025. Primeiro, eu agradeço a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que dá seu like, seu dislike e faz seus comentários. Meu muito obrigado. Muito obrigado aos 822 inscritos. Que felicidade. Graças a Deus. 822. Falta pouco para nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Eu conto com a sua colaboração. Peça, portanto, para um amigo, para uma amiga, para o seu sogro, para a sua sogra, para o seu cunhado, para que ele se inscreva no meu canal, para que a gente possa crescer. A proposta, até o final do ano, nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Muito obrigado. Eu quero agradecer de coração às 141 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Meu muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom, hoje, o título, eu vou ser sincero, quando eu ponho um título assim, que chama atenção, todo mundo visualiza. Quando eu coloco um título mais ou menos, ninguém olha. Então, 29, 30 pessoas. Aí, quando eu coloco assim, Lula vencerá em 2026, todo mundo, 141 pessoas. Que bom, ganhei 2 nessa brincadeira, né? 2 inscritos. Estava com 819, não, ganhei 4. Né? Botei o título Lula vencer em 2026, que realmente não é mentira, porque eu tirei das pesquisas, né? Que são divulgadas. Se as pesquisas errarem, o problema é das pesquisas. Eu não tenho nada com isso. Mas eu vou continuar hoje. Lula vence em 2026, 2. Porque é preciso que a gente enfatize essa questão hoje das eleições. Nós já estamos em campanha, os candidatos já estão, o Lula está em campanha, né? O Congresso Nacional está derrubando as propostas do governo exatamente para poder fazer campanha, né? O Tarcísio de Freitas trabalhando para derrubar a medida provisória que aumentava os impostos das Big Techs, né? das apostas. E sabe como é que é, né? Ele gosta de cobrar. Ele cobra. O Tarcísio de Freitas é muito engraçado. Em São Paulo ele está enchendo as rodovias de pedágio, que paga geralmente do mais pobre. Mas para defender os ricos, né? Ele gosta, né? Aí ele vai para Brasília fazer lobby para derrubar a medida provisória que taxaria, né? As casas de apostas. Mas tudo bem, isso aí deixa para lá. Vamos lá. Mas voltando aqui ainda em Lula, eu disse assim, preciso repetir o título do meu último vídeo, pois as notícias me obrigam, né? Não mudei, não mantive o título Lula vence 2026 2, porque quis. É porque a situação me obrigou a falar sobre isso. Segundo o jornalista do Globo, Lauro Jardim, parte da Faria Lima, ou seja, os banqueiros e os empresários, altos empresários de São Paulo, já contam com né, com o Lula 4, ou seja, o governo Lula sendo o próximo presidente a partir de 2027. Está na coluna do Globo, do dia 12/10 de 2025, de crista baixa, segundo a coluna do Lauro Jardim. Em ceteris paribus, não sei se é essa expressão em latim que a gente aprende na aula de economia, que é mais ou menos traduzir, se todas as variáveis permanecerem constantes, dá realmente a certeza de que Lula será o vencedor da eleição de 2026, tendo em vista as pesquisas que indicam assim desta forma, e também a direita não tem um candidato que tenha competitividade, né? Bolsonaro preso, condenado a 27 anos de cadeia, inelegível por abuso do poder econômico, não vai ser candidato. O filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, eu acho que é muito difícil ele limpar a imagem de traidor da pátria, quando ele foi para os Estados Unidos pedir que os Estados Unidos aplicassem penas, né, 40%
de alíquota sobre os nossos produtos que a gente exporta para o Brasil. O Brasil é um país industrializado, é exatamente para os Estados Unidos que o Brasil exporta sua tecnologia, sua indústria, né? Vai poucos commodities a exportação. O Brasil tem como exportador, é um país exportador, mas é industrializado, mas ele exporta muito commodity, muito soja, muito milho, muito, né, para a China, para a Índia e tal. E para os Estados Unidos, por incrível que pareça, ele exporta tecnologia, né, que mesmo sendo derivado da celulose, já é uma espécie de pasta industrializada, que lá eles fazem mesa, armário, enfim, né? E além de peças para aviões, a Embraer, companhia. Então, e o Eduardo Bolsonaro, ele se coloca lá como traidor, dizendo, olha, Trump, coloca mais 40% em cima, que dá um total de 50%, né, a taxação, além das aplicações da Lei Magnitsky, que é um absurdo. Essa lei não é aplicável no caso do Brasil, porque essa lei foi feita nos Estados Unidos para traficantes de drogas, para pessoas que realmente sejam, por exemplo, chefe de cartel, né, como é agora a perseguição do Trump com relação aos venezuelanos, né, como ele está lá com um navio na Venezuela, matando pessoas que supostamente são traficantes de drogas internacionais. Aí tudo bem, a Lei Magnitsky serve para isso, mas não para o ministro da Suprema Corte, que tem a sua independência. A Suprema Corte do Brasil funciona com independência, os poderes são independentes entre si, não tem como o presidente Lula, por exemplo, ou até mesmo Bolsonaro interferir no Supremo Tribunal Federal, a não ser através de um golpe de Estado, como fez, né, o regime militar, que aposentou os ministros na força, né, 3 ministros, né, do STF, colocou lá os ministros que ele queria. Aí tudo que o governo, a ditadura militar precisava da corte, a corte atendia. É a corte como está a corte nos Estados Unidos, né? O Donald Trump tem a maioria na Suprema Corte americana, tendo em vista que os juízes de lá são conservadores, parece que são colocados por ele. A briga que ele está com o Banco Central americano, ele está pedindo a demissão de uma diretora para que ele tenha maioria, ou seja, isso é uma ditadura, né? E a gente tem que evitar isso no Brasil, os poderes são independentes. Inclusive o Banco Central hoje não tem mais aquela questão que o presidente do Brasil colocava e tirava o presidente do Banco Central à medida que quisesse. Se fosse assim, o Galípolo, o outro que era neto de Castelo esqueci agora, o Campos Neto teria se demitido por Lula, mas temos lei que obriga, foi uma excelente ideia, né, acho que foi no governo Bolsonaro, tem que tirar parabéns quando aprovaram a autonomia do Banco Central. O presidente do Banco Central tem seu mandato, cumpre e vai-se embora, acabou. Eu acho que isso é lei, né? Então, é difícil para o filho de Jair Bolsonaro ser candidato, né? O Bolsonaro provavelmente não confia na esposa, a Michelle. Eu acho que a Michelle não está preparada, não é uma pessoa preparada para disputar um cargo de presidência da República, né, gente? Vamos lá. Ela só é esposa de Jair Bolsonaro. Ela não tem expertise, não tem experiência, não tem cultura para ser uma presidente do Brasil. Ah, mas o Bolsonaro... Sim, mas Bolsonaro foi parlamentar durante 28 anos. Ele aprendeu alguma coisa, pelo menos a fazer negociatas, né? E a coitada da Michelle, se ela for presidente da República, candidata a presidente da República e for eleita, ela vai ser um boneco de fantoche, de manobra, ela não vai ter opinião própria, né? E que ela também não é santa, né? Vamos lá. Então, é difícil você... Caiado não tem chance, Ratinho Júnior não tem chance, Tarcísio de Freitas está muito queimado. Tarcísio de Freitas é muito fraco, ele tem um discurso muito fraco, ele não contagia, ele não empolga, e ele está omisso demais em São Paulo, né? Trabalhando nos bastidores, um político como Tarcísio de Freitas não pode trabalhar nos bastidores escondido, eles têm que aparecer, não pode ficar indo de Brasília escondido, fugido, para fazer vaquinha para derrubar as emendas da tributação. Então não tem muita chance para a direita. E a extrema-direita, que é liderada por Jair Bolsonaro, porque o centro de direita, a direita centro de centro, é a direita de verdade, está faltando liderança, nós não temos. Nós não temos mais.
né? Ou todo mundo foi para cima de Bolsonaro, ou então era obrigado a ser expulso. Aí muita gente foi para lá, para cima de Bolsonaro. Governador de Minas, aquele é uma vergonha de Minas, né? O Zema, esse Cleitinho, outra vergonha. Nicolas, até porque Nicolas não tem idade para ser presidente da República nesses próximos anos, que acha que é 35 anos, ele é muito jovem. Acho que o Cleitinho já pode, mas é muito difícil, né? Ele ser. Então tem tudo para Lula, se não houver nenhuma reviravolta. A eleição de Lula em 2023 está consolidada, né? Não tem. Você olhando, as pesquisas nos apontam para isso e uma análise, né? Não tem na direita um candidato com o potencial de vencer, de enfrentar um Lula com a experiência que Lula tem, uma liderança internacional. Que você concorde ou não, Lula é uma referência mundial hoje em dia, né? O amor de Bolsonaro e o Centrão parece que acabou, né? O amor entre Bolsonaro e o Centrão poderá chegar ao fim, né? Para isso, basta a opção do que o líder da extrema-direita e golpista, que é Jair Bolsonaro, tome. Ou seja, caso opte por Tarcísio de Freitas, o amor pode continuar, mas se não, o Ratinho Júnior já está de prontidão, né? Ou o Bolsonaro afirma que vai apoiar Tarcísio de Freitas, ou o Centrão vai apoiar o Ratinho Júnior, né? Porque acho que o Jair Bolsonaro deve ficar com o filho ou com a esposa, ele deve indicar, né? Então essa direita do Centrão deve romper com o Bolsonaro, né? A partir do novembro, até o ano que vem, porque o Tarcísio de Freitas tem até 29 de abril para renunciar. Se ele não renunciar, ele vai disputar só o governo de São Paulo, né? Então é possível que até o Bolsonaro fique, né, tentando esquivar-se de declarar um apoio explícito a um ou ao outro até abril, quando o Tarcísio de Freitas tem que decidir, olha, agora não tem mais jeito, dia 30 de abril, se eu não renunciar, eu não posso mais ser candidato. Então aí acho que tem que haver essa decisão de Bolsonaro, né? Eduardo Bolsonaro quer acabar com o Tarcísio de Freitas, né? Segundo nota do jornalista Lauro Jardim do Globo, Eduardo Bolsonaro quer explodir Tarcísio de Freitas, né? Lauro Jardim, o Globo, edição de 10/10/2025, Eduardo Bolsonaro quer explodir Tarcísio, né? Outros dizem que Eduardo Bolsonaro, ao brigar com Tarcísio, na verdade não está brigando com Tarcísio de Freitas, está brigando com o pai. Como ele não pode brigar com o pai explicitamente, aí começa a trabalhar o Tarcísio, né? Talvez seja isso, porque essa política brasileira está muito confusa, né? As emendas PIX continuam causando problemas, né? Em Santa Catarina, um prefeito, né, e deputados estão brigando, né, por causa delas, das emendas PIX. Os parlamentares do PL, cujo presidente é Valdemar Costa Neto, nosso primeiro réu do mensalão, e que tem Bolsonaro como presidente de honra, estão em guerra, né? Afinal, a briga é entre o prefeito da cidade de Laguna e a deputada Júlia Zanata e Zé Trovão, né? Eles mandaram emendas para projetos fraudulentos. As emendas parlamentares, como sempre, sabe, sempre para tramóia, né? Para mutreta, para desvio de recursos públicos. Desculpe as palavras chulas, mas é como a gente entende, né? Na linguagem, né? As emendas parlamentares nada mais é do que roubo, né? Desvio do dinheiro público para esses picaretas, para esses ladrões sem vergonhas que estão em Brasília, dizendo-se representantes do povo, mas que de fato eles estão de costas para a população brasileira. Eu lamento isso, né? A fome no Brasil diminui, né? O número de lares que passam fome no Brasil caiu, né? ICL Notícia 11/10/2020, número de 2025, né? Segundo a manchete, disse: número de lares com insegurança alimentar grave caiu 19,9% no Brasil. Insegurança alimentar, a palavra, esse é o eufemismo, a palavra correta é 19,9% dos lares no Brasil não tem o que comer. Essa é a verdade, né? Em 2023, esse número era de 3 milhões e 100 mil brasileiros que não têm o que comer, ou seja, passam fome. Em 2023, 3 milhões e 100 mil pessoas, lares, né? Aí são muito mais de 3 milhões de pessoas, porque cada um lá tem 3, 4 filhos hoje em dia, né? 3 pessoas, né? Vamos lá, 2, 1, né? Vamos lá, marido, esposa e um filho, ou 2, né? Marido, esposa e 2 filhos, que é a média.
a média de nascimento no Brasil é 1,7. Ou seja, não tem mais aquela... Antigamente os pais tinham 5, 6 filhos, os casais tinham 5, 6 filhos. Agora no Brasil uma mulher tem 1,7. A média, tá, gente? A média é 1,7, ou seja, ninguém tem mais de 2 filhos. Está muito... o índice de natalidade no Brasil está entre 1,7, ou seja, para cada 100 mulheres, né, apenas 1,7, ou 10 mulheres, 2 mulheres engravidam, tem mais de 2 filhos. Então, está muito baixo o índice de natalidade. Mas então, vamos lá, esse índice, né, esse índice equivale a dizer que o número de pessoas de 4,1% para 3,2% dos domicílios, ou seja, houve uma redução. Isso é muito bom. Pode-se dizer que é o Bolsa Família? Pode-se, mas também não, isso é melhora de distribuição de renda. São os programas sociais, pé de meia, não sei mais, lá, que você pode ser contra, mas joga dinheiro no mercado, as pessoas melhoram de vida. Porque as pessoas com chance, uma economia que começa a crescer, começam a aparecer aquelas obras, né? O diarista, né? Aquela pessoa que vai na casa do outro fazer uma faxina. Tudo isso conta no melhora na condição de vida das pessoas. Então, é muito bom saber que o número de pessoas com fome, ainda é muita gente passando fome, mas estamos reduzindo, né, esse número. Isso é muito bom, tá? Essa pesquisa eu não inventei, tá? Isso é uma pesquisa feita chamada, como é o nome? Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, PNAD, né? O IBGE faz essa pesquisa muito constante, tem números excelentes. Então, essa pesquisa vai de porta em porta, de casa em casa, perguntando e somando esses dados, e que com um determinado momento ele tem um banco de dados com muitas informações. Aliás, o IBGE tem sempre boas informações, né? Santa Cruz do Capibaribe, vou falar, se destaca no Nordeste em ranking nacional de acesso à educação. Eu não sei se essa notícia é plantada, mas é uma notícia boa, né? Uma boa notícia do município que escolhi para morar, por enquanto. Mesmo assim, ainda é preciso fazer muito mais para que nossas crianças alcancem o sucesso merecido. Gente, é o seguinte, a escola pública Santa Cruz de Capibaribe, eu não sei se é boa, como estão dizendo. Eu conheço professores que estão insatisfeitos com a remuneração. Eu acho que só o professor ganha pouco. Os professores estão estressados. As crianças são muito difíceis. Mas tem sempre esse destaque, né? Está no blog do Ney Lima, eu não vou duvidar que é um blog sério. Eu acho que é o blog mais sério de Santa Cruz de Capibaribe, onde você pode colher informação. E esse índice, né, tem mais escolas e está construindo mais escolas e tal. Então o prefeito está muito feliz com esse destaque. Há de se reconhecer? Só o seguinte, ainda tem muito que fazer pela educação. Pelo seguinte, porque uma educação de qualidade não é a quantidade de alunos. Não é o bem-estar da sala de aula. Eu acho que a sala de aula tem que ter com ar-condicionado, né? Tem que ser lá bem temperada, uma sala limpa e tal. Mas é o processo. Uma criança que termina o ensino médio numa escola pública no Brasil, em Santa Cruz de Capibaribe, tem como tirar 1000 no Enem? Não. Quem tira 1000 no Enem? Quem pode pagar 10, 12 mil por mês? Nos colégios mais caros da região, em Caruaru, né, que eu posso dizer o Salesiano, que acho que é um dos mais caros. Os filhos do prefeito de Santa Cruz de Capibaribe não estudam na escola pública, estudam nesse colégio lá, com certeza, não sei, tá? Nem sei se o prefeito, vocês me desculpem a minha ignorância, sei nem se o prefeito é casado, se o prefeito tem filhos. Mas o prefeito de Taquaritinga do Norte, o antigo Olero e companhia, os filhos, os netos estudam no colégio particular. Não estudam na escola pública, porque eles, como prefeitos, sabem da má qualidade do ensino que aplicam às crianças pobres. Então, nenhum universitário, nenhum estudante de Taquaritinga do Norte, de Santa Cruz de Capibaribe, ou de qualquer município brasileiro, tem condições de competir numa universidade federal, como é a Universidade Federal de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e assim sucessivamente.
Somente aqueles, então, de 1.000 alunos, gente, um índice é muito baixo. Ah, mas é porque aquele aluno foi muito dedicado. Sim, pode ter gênio em tudo que é lugar. Mas eu quero que toda uma boa média dos estudantes tenham acesso. Não só quem são os gênios. Gênios são gênios, tem poucos gênios no mundo. Tá? Então, eu fico feliz e até fazer um elogio ao prefeito da Santa Cruz de Caparibe, que pouco falam, vocês dos municípios, mas tem essa defasagem ainda, né? Que as escolas públicas melhorem a qualidade do ensino. Que os jovens fiquem felizes porque estão na escola e não felizes porque saíram da escola. Até hoje eu sinto tristeza porque não tem uma sala de aula para eu estudar. Eu sinto saudade dos meus colégios. Porque eu fui, depois de adulto, claro, com 20 anos, que eu fui para a escola e tal, ok, né? Mas eu gostei de educar, foi uma exceção. Não sou gênio, né? Não sou gênio. Eu sou uma pessoa muito limitada, de conhecimento muito limitado. Acho que você já deve ter conhecido nos meus vídeos. Mas tenho saudade dos colégios. Ainda hoje, essa semana, estava lembrando do meu professor, o irmão lá do La Salle, em Brasília, onde ele, pouca coisa de inglês que eu sabia, porque ele ficou um ano repetindo um texto, né? De que doava os seus olhos, que quando eu morrer, quero doar os meus olhos, quando eu morrer, quero doar meu fígado, e assim. E a gente aprendeu inglês com esse irmão lá. E toda sexta-feira ele dava aquela aula cansativa, no segundo tempo, mas ele era tão carinhoso, tão que a gente adorava a aula do irmão lá, que eu esqueço o nome dele. Então a escola tem que ser um local agregador, né? Um local, eu estava lendo hoje, uma escola em São Paulo, acho que numa cidade, numa região muito violenta, os professores resolveram, como modelo, né, trazer a sociedade, pais, alunos, todo mundo, tudo que não, vamos dizer, até o que não presta para a escola. A escola não está mais pinchada, a escola está limpa, a escola está cuidada, porque todo mundo adotou a escola. Essa é a educação que eu defendo. Não é uma escola fechada. Como eu chego, eu vejo aqui, as escolas são fechadas, né? Os alunos se trancam lá dentro e não tem acesso, um contato com a natureza. Eu vejo na escola no Jirimu, eu fico com uma tristeza, tem um filho aqui chamado Jirimu, que é de Taquaritinga do Norte, quando eu vou lá é tudo fechado, murado. Você não pode entrar. Escola tem que ser aberta, na rua, na praça. As pessoas aprendam, queiram. Nada de obrigar. A escola não pode ser nada obrigatório. A escola tem que ser à vontade. O aluno aprender com a vontade, com H. Essa é a escola dos meus sonhos, né? O aluno é que se reprova. Eu sou contra o professor aprovar o aluno. Eu sei, eu tiro o chapéu para todos os meus professores. Mas era o aluno que devia dizer, professora e professor, me reprovem, pois eu não aprendi. Essa é a escola dos meus sonhos. É impossível? Não. Há que se fazer muito pela educação. Então, não vamos encher a bola do prefeito, que ele ainda tem que fazer muito pela educação de Santa Cruz de Capibaribe. Ok? Vamos lá. É assim que se faz política. O Grupo Calabá de Taquaritinga do Norte, mas hoje eu estou falando, né? Liderado pelo ex-prefeito Lero, fechou acordo para o apoio em 2026, né? Está no blog do Ney Lima, né? Grupo Calabá, Taquaritinga do Norte, fecha apoio a Juliana Chaparral e Diogo Moraes, né, para as eleições de 2026. Para a federal escolhida é a Juliana Chaparral, que eu não conheço, é uma candidata, não sei, acho que o marido dela ou ela já é deputado, não sei. Ele é político aqui, Chaparral é famoso, esse nome, agora eu não conheço. E o Diogo Moraes é um deputado aqui de Santa Cruz de Caparibe, nem fede nem cheira, mas está no poder, né? Ele ganhou as eleições, está forte, eu não tenho nunca votei nele, nem votarei, né? Mas tenho respeito, eu acho que o Grupo Calabá está certo, porque eu acho que Taquaritinga do Norte precisa, na última eleição em 2024, foram 4 candidatos, e só ganhou um, que era o candidato que eu achei que ganharia, que era o Gena. Desejo ao Gena muito sucesso. Mas lamentável, por quê? Porque o grupo político se desuniu. Um líder precisa de líder que nos convoque, que nos cobre, que nos reúna, que a gente realmente discuta política Taquaritinga do Norte, não só de 4 em 4 anos.
Eu não, o nosso grupo político é enfraquecido. Por exemplo, a última eleição para deputado federal, o deputado apoiado a deputada apoiada pelo nosso líder teve 600, 700 e poucos votos. O outro deputado, que é um deputado que tem possibilidade de ter uns 5, 6 mil votos, só teve 1.200, né? Contando com 1.200 votos, 1.199 foi o apoio, porque um voto eu votei nele espontaneamente. Então, isso aí, acho que o Grupo Calabar, ele briga, o Grupo Calabar é muito esperto, o nome já diz, né, Calabar, ele trai, chega a época da eleição, eles brigam, aí sai 3, 4 candidatos, mas na verdade não são 3, 4 candidatos, são candidatos para separar, para o outro líder não ganhar. Isso aí não vem. O Calabar é tudo uma panelinha, é que nem o México, né? O partido no México é assim, eles têm a oposição do México é comprada pelo partido de governo. Eu não sei se ainda é, mas no México era assim. O PRI no México, não sei o que é, não sei o que lá, eles compravam a oposição. Você vai ser meu candidato de oposição. Mentira, era da situação. Então o Grupo Calabar é muito esperto. Toda a eleição ele briga, mas depois se une. Então parabéns ao Grupo Calabar, que ele escolheu o Chaparral lá, da Juliana Chaparral e o Diogo Moraes, para apoiar em 2026. Eu acho que é só. Sim. Agora, gente, eu quero encerrar aqui com a notícia ruim, triste. Triste para mim não, tá? Eu vou logo ser sincero. Eu não fico triste com a notícia de desencarne, com a notícia de morte. Porque a morte, para mim, é o melhor presente, é a melhor dádiva que Deus nos dá. A morte, o desencarne, é a certeza da nossa perpetuidade, da nossa eternidade como espírito, como filho de Deus. Como espiritualista, eu não creio no fim, né? Morreu, acabou. Não. Nosso espírito é eterno, nosso espírito é luz, nosso espírito é energia. Da mesma forma como é Deus, como é Jesus, que está ao nosso lado todo momento. Em nenhum lugar do mundo falta a presença de Deus. Não sei como é essa presença, mas Deus está em todos os lugares. Deus conversa conosco em todos os momentos. É que a gente precisa de parar para ouvi-lo. Perceber, às vezes, os sinais que ele nos mostra. Todos nós temos um anjo de guarda, que você goste, que você não, que você creia ou não. Mediunicamente eu não consigo ouvir, ver, sentir nada. Tudo bem, ok. Como diz, o que é o médium? O médium é através, porque isso é dentro do espiritismo, né? O médium é através do qual nós conversamos com os espíritos desencarnados, que eu acredito. Que tem como eu conversar com os espíritos desencarnados, porque aqui em minha volta deve ter milhares de espíritos. Espero que todos com muita luz, os que não estejam na luz, que Deus os leve para a luz. E vou ser curto, porque já estou... Agora que eu vi o tempo, 27 minutos, eu acho que em 3 minutos. Mas ontem eu soube, me deu saudade, morreu um jornalista chamado Áureo Ameno, aos 92 anos. Eu não sei da vida de Áureo Ameno, conheço, tá? Mas ele era um vascaíno doente, jornalista assumido vascaíno, ele só ficava contente quando o Flamengo perdia e triste quando o Flamengo vencia. E eu sou de um tempo, eu cansei, né? Eu ouvia a opinião de Áureo Ameno, as reportagens de Áureo Ameno, os comentários, né? Na Rádio Globo, na Rádio Tupi, por todas as rádios que ele passou durante meus 40 anos do Rio de Janeiro. E eu sou de um tempo que vascaínos e flamenguistas se amavam, se respeitavam, né? A gente gostava um do outro, né? Tem tantos vascaínos famosos que a gente gosta, né? Eu, por exemplo, meu irmão Juan era vascaíno e a gente nunca brigou por causa do Vasco, por causa do Flamengo, né? Mas tinha essa brincadeira gostosa. E Áureo Ameno, né, morreu aos 92 anos, não sei de quê, mas ele deixou, né, esse símbolo, né, símbolo dessa união. A gente pode divergir, ter clubes diferentes, mas respeitar as pessoas. Então aqui os meus sentimentos, a família do Áureo Ameno, se um dia ela tomar conhecimento desse meu vídeo, tomara que alguém passe, se alguém conhecer, passe para ela meus sentimentos. E a saudade de Áureo Ameno, né, que é um jornalista que durante muitos anos, né,
nos mostrou como é viver em paz, como é viver na luz, como é viver em fraternidade. Então, como eu falei, né, a morte não é o fim, muito pelo contrário, a morte é o começo, que Ariel Mann começou a viver ontem, quando ele desencarnou, e todos nós, né, viveremos eternamente até quando, porque Deus nos criou, nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos iguais, não temos diferenças. Intelectual, não adianta, né, rico, pobre, não adianta, são circunstâncias, são situações. Todos nós temos que ter um respeito pelo outro, um respeito e, acima de tudo, perdoar aqueles que nos ofenderam. Ok, gente? Muito obrigado e até quarta-feira!